Olá, meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos à nossa disciplina de raciocínio lógico matemático, para você que vai prestar concurso para a Polícia Militar aqui de Minas Gerais. Irei me apresentar, eu sou a professora Patrícia Albernaz e eu vou acompanhá-los aí rumo à aprovação dessa sua tão sonhada, carreira. Vamos trabalhar aí o conteúdo de raciocínio lógico matemático que está previsto no seu edital. E aí, antes de nós, de fato, iniciarmos a matéria, eu preciso te dar alguns recados. A sua banca colocou lá assim, raciocínio lógico matemático. Mas dentro do seu edital, nós temos 3 disciplinas, que é a parte de estatística, matemática e a parte de lógica. Então, como é que vocês vão estudar? Iniciamos pela parte de estatística, finalizamos, depois a parte de matemática e terminamos o nosso curso na parte de lógica, perfeito? Outro recadinho. A minha disciplina, pessoal, que é uma disciplina de exatas, ela é uma disciplina que de fato exige um pouquinho mais do candidato, né? Às vezes pode ter aquele aluno que fica assim, professora, eu tenho dificuldade, nunca fui muito bom em exatas, eu preciso que você esqueça isso, né? Que você confie no curso e confie na professora. E não tenha preguiça de anotar. Matérias de exatas, você estuda de qual forma? Ter no seu caderno. Então, acompanhe uma aula aí com o seu PPT do lado, não tem o menor problema, mas para estudar, monte o seu caderno. Não tenha preguiça de escrever, sabe? É o grande diferencial que a gente tem aqui dentro da matéria de exatas, né? Os alunos que conseguem, de fato, muito êxito, né, nessas determinadas disciplinas em concurso, montaram um caderno, né? E eu acho que vocês vão ficar ali muito orgulhosos de vocês por estarem estudando da maneira correta, né? Eu vou me apresentar, eu trabalho como perita judicial federal aqui em Minas, então vocês vão escutar muito eu falando uai, trem, e sou do jeitinho mineiro de ser. Eu sou engenheira civil e física, mestre em engenharia nuclear aqui de Minas, e eu vou te acompanhar da forma mais tranquila até a data da sua prova. Aquilo que eu conseguir trazer de uma forma mais simplificada, sem que você fique muito preocupado em decorar fórmulas, eu irei fazer. Alguns temas envolvendo a matemática, talvez a gente não consiga muito, especialmente quando a gente for trabalhar a geometria. Mas dentro da estatística, aquilo que eu conseguir, olha gente, não precisa decorar fórmula, tem um outro caminho para efetuar cálculo, eu vou fazer para o quê? Facilitar a sua vida. Então vamos lá, nós vamos começar agora com a parte de estatística. E como é que a gente vai iniciar? Falando, essa parte inicial da estatística, pessoal, ela é uma parte um pouco mais teórica. Pode até parecer um pouquinho maçante, mas meu aluno precisa saber justamente para na hora que eu entrar nas partes de cálculo, o meu aluno entender o que ele está fazendo. Quando a gente fala de estatística, pessoal, a estatística nada mais é que uma matemática aplicada. A gente brinca e fala que é uma ciência investigativa, por isso que ela está ali no seu edital. A estatística, nós vamos dividi-las em 2 estatísticas, que é o que a gente chama de estatística descritiva e estatística inferencial. E eu já te adianto que a estatística inferencial, ela não está no seu edital. Mas eu vou te apresentar o conceito para que você não se preocupe com questões teóricas de prova. Dentro da estatística descritiva, a gente vai trabalhar os temas de método estatístico, técnicas de pesquisa, técnicas de amostragem, medidas de posição ou medidas de tendência central, gráficos e também as medidas de dispersão, né? Envolvendo aí cálculo de média, mediana, moda, variância, desvio padrão, amplitude, coeficiente de variação. Isso tudo são temas que vão estar ligados dentro da estatística descritiva. Tá bom, professora, você falou muito, então vamos para a aula? Vamos para a aula. Vem comigo aqui, olhinho na tela. Vamos lá, vamos iniciar essa parte aí nossa da estatística. Como eu mencionei para vocês, né, a estatística ela nada mais é que a parte da matemática aplicada, que ela vai fornecer métodos de coleta, organização, descrição, análise e interpretação de dados para a utilização dos mesmos na tomada de decisão. Ou seja, é um conjunto de métodos e processos que serve para estudar e medir fenômenos coletivos, através da obtenção de dados e consequente organização, resumo, apresentação, análise e conclusão baseada nos dados. Professora do céu, nossa, mas que definição! Vamos devagar aqui, ó.
Todas as vezes em que a gente falar de estatística, pessoal, nós vamos falar disso aqui, ó. Tomada de decisão. Nada do que você faz na estatística é por acaso. Tudo que está relacionado à estatística, seja em estudos teóricos ou até mesmo em estudos de cálculo, tudo é para que você tome uma determinada decisão. E aí eu vou pedir para você se atentar a esses determinados detalhes aqui, ó. A estatística, ela fornece métodos de coleta, organização, descrição, análise e interpretação de dados. Para quê mesmo? Para que a gente possa tomar uma determinada decisão. Ou seja, é um conjunto de métodos e processos que serve para estudar e medir o quê? Fenômenos coletivos, através da obtenção de dados e consequente organização. Resumo, ou seja, síntese, apresentação, análise e conclusão baseadas nos determinados dados. Como eu mencionei para vocês anteriormente, a estatística eu vou subdividi-la em duas partes. Naquela que eu vou chamar de descritiva e naquela que eu vou chamar de inferencial. Posso falar descritiva ou até mesmo dedutiva. Posso utilizar o nome inferencial ou até mesmo indutiva. Tá, professor, então já estou entendendo aí o conceito inicial da estatística. Mas vamos entender melhor do que se trata essa estatística descritiva e essa estatística inferencial aí que você já está mencionando para a gente. Bom, como eu disse para vocês, né? Nós temos a estatística descritiva e a inferencial. A estatística descritiva ou até mesmo dedutiva nada mais é que o ramo da estatística que tem por objetivo descrever, analisar os fatos relacionados a um determinado grupo ou população, sem pretender tirar o quê? Conclusões. Professora, eu já não estou entendendo. Você falou que a estatística é tomada de decisão. Falei que era. Só que a estatística descritiva não toma a decisão. Quem toma a decisão é a estatística inferencial. Quando a gente fala da estatística descritiva, a gente vai falar de um conjunto de técnicas destinadas à síntese de dados numéricos. Quando eu uso a palavrinha síntese, você, meu aluno, vai pensar assim, ó, resumo. Ou seja, em outras palavras, na estatística descritiva, o que a gente vai trabalhar dentro dela? Coleta, organização, apresentação de dados e esta apresentação de dados, professora, ela é de qualquer forma? Não, a gente apresenta os dados de qual forma? Através de tabela ou gráfico. Ah, então é por isso que a gente vai aprender tabela e gráfico aqui na estatística, professora? Sim. Tabelas e gráfico. Além do que? Dos nossos cálculos de medidas de posição e de dispersão. Então tá, professora, entendi que a estatística é uma matemática aplicada, que dentro da estatística eu tenho a estatística descritiva, que também eu posso chamá-la de dedutiva. Ela vai trabalhar com a coleta, organização e apresentação de dados que vão estar através de tabela ou gráfico
E ainda a gente vai trabalhar os cálculos de medida de posição e de dispersão. Inclusive, pessoal, quando a gente fala apresentação de dados através de tabela e gráfico, é justamente a parte em que a definição fala que a gente está trabalhando com síntese e resumo. Todas as vezes, olhando para a professora, todas as vezes em que você tem aí, por exemplo, vai fazer uma determinada pesquisa, uma pesquisa de qualquer coisa, e aí você vai ler aquela pesquisa, aí determinadas pesquisas te apresentam o quê? Tabelinhas, gráficos. Aquilo ali é uma forma o quê? Resumida, é uma síntese de tudo aquilo que foi coletado. A estatística descritiva ela vai fazer o quê? Não, eu vou coletar, sabe aquelas pesquisas de IBGE? Já devem ter visto aí, que toca lá na sua casa, para coletar algumas informações. Ali, a pessoa está ali coletando, ela vai organizar aquelas informações e ela vai apresentar aqueles dados coletados através de uma tabela ou gráfico. Ou seja, ela resume todos aqueles dados que ela coletou. Para quê? Para que você possa entender de uma forma o quê? Mais clara. E através desse resumo, a gente faz o quê? Cálculos de medida de posição, a gente vai trabalhar isso mais para frente, e de medida de dispersão. Tá, professora? Então vamos voltar aqui. Eu já entendi, então, o que é essa tal dessa estatística descritiva. E, de novo, cuidado com questão teórica de prova. O que é essa estatística inferencial? Você me disse que ela não cai na prova. De fato, ela não está no seu edital. Mas eu só quero que você saiba o quê? A definição para não cair em pegadinhas de prova de questões o quê? Teóricas. Quando a gente fala da estatística inferencial ou estatística indutiva, a gente vai estar falando naquela aqui. Baseando-se nos resultados obtidos da análise de amostra de uma população, resultados obtidos da análise de amostra de uma população, ela procura inferir ou estimar as leis de comportamento de toda a população. São técnicas por meio das quais são o quê? Tomadas as decisões sobre uma população com base na observação de uma amostra. A estatística inferencial, ela vai ficar com o encargo de analisar e fazer o quê? Generalizações. Para a nossa tomada de decisão. Tá bom, professora. E, inclusive, dentro da estatística inferencial é que a gente trabalha probabilidades. Lá no seu edital de matemática tem a parte de noções de probabilidade. Só que na estatística inferencial ela é um pouco mais densa, um pouquinho diferente, mas isso aí não vai cair para você na prova. Então, olhando aqui para mim, vamos pensar o seguinte. Tá, professora, eu estou trabalhando com a estatística. Vamos falar o quê? De pesquisa, para ficar mais fácil você entender. Tem aí uma pesquisa do IBGE. Vamos aí citar um exemplo. Eu quero fazer uma pesquisa de vacina. O mais comum da gente ver. O que a gente vai fazer? A gente vai coletar algumas informações, resumir elas e apresentar essas informações para a estatística inferencial olhar, ela vai apurar, vai ver se está tudo ok e falar, não, essa pesquisa aqui está válida, essa pesquisa ela pode o quê? Dar continuidade, ela está ok. Então, a minha tomada de decisão é que ela está certa. Ou ela pode falar assim, olha, não estou concordando com esses dados coletados, refaçam a pesquisa porque essa aqui não passou. Isso é falar de estatística. Tá? Nada do que a gente estuda dentro da estatística não tem um motivo e não tem um porquê. Né? Eu brinco com os meus alunos, eu falo assim, gente, quando vocês começam a estudar estatística, vocês começam a assistir jornal, a ler pesquisas, a ler determinadas informações de uma forma muito diferente. E a gente vê que quem de fato tem o domínio dessa matéria, vê que não é feito de bobo de uma forma tão fácil. Né? Então, você vai trazer esse conteúdo de estatística para a sua vida. Além da prova, para a sua vida, beleza? Então, vamos lá. Tá, professora, eu entendi aqui
o que é essa questão de estatística descritiva e o que é essa questão de estatística inferencial. Vamos lá. Como eu falei para vocês, né? A estatística ela tem toda uma metodologia de trabalho. Então, a gente fala que dentro da estatística, a gente tem algo que nós vamos chamar de método estatístico. A estatística, como eu mencionei anteriormente, é uma ciência exata que estuda a coleta, a organização, a análise e o registro de dados por amostras, né? Através de amostras. O método estatístico, ele vai reunir as técnicas básicas de observação dos fenômenos coletivos, bem como, já vou chamar a atenção para duas palavras aqui, ó, bem como a quantificação e a qualificação de suas características. Essas técnicas, elas vão nos ensinar como coletar dados numéricos, sintetizá-los, ou seja, resumi-los, e exprimi-los de maneira o quê? Simples, porém clara. Que eu ainda te dei o exemplo do quê? Da tabela e do gráfico. Bem como descrever e interpretar os acontecimentos, fazendo previsões e conclusões. Dentro do método estatístico, nós temos 6 fases. Alguns atores, olhando para a professora, tem autor de livro que divide em 4, em 5, mas a forma correta mesmo são em 6 passos. Preciso saber, professora, todos eles? Precisa. Precisa. Nada do que está sendo visto aqui é à toa. Então, vamos lá. Como eu te falei, eu vou dividir o método estatístico em 6 fases. Vou colocar aqui bonitinho e organizado. A primeira fase que nós temos dentro do método estatístico é o que eu chamo de definição do problema. Se você vai fazer um estudo, você precisa saber qual que é o problema que você vai trabalhar. Então, a primeira coisa é, vamos definir o problema. Segunda coisa é o planejamento. Como que nós vamos trabalhar nessa pesquisa? Como é que vai ser o planejamento de coletas, de apuração? Como que nós vamos trabalhar? A terceira e mais importante é a coleta de dados. Por que ela é a mais importante, professora? Porque normalmente, quando se tem algum tipo de erro em uma determinada pesquisa, é dentro da coleta de dados. É a forma como os dados foram coletados. Quarto passo, né? Quarta fase, apuração. Quinta, apresentação dos dados. E última fase, análise e interpretação dos dados. Então, vamos lá. Colocando aqui as 6 fases, será que baseado nessa determinada descrição que eu te dei de estatística descritiva e estatística inferencial, será que você consegue olhar para esse método e falar assim, tais fases estão dentro da estatística descritiva e tais fases estão dentro da estatística inferencial? Será que você consegue? Olhando aqui para a professora. Professora, você me deu 6 fases. Você falou que eu tenho que definir um problema, né, que você colocou ali em fase 1. Planejar como é que eu vou trabalhar, né, como é que vai ser direcionada a minha pesquisa. Coletar os dados, apurar esses dados, né, ou seja, nós vamos organizá-los. Apresentar esses dados, que podem ser de qual forma? Tabela ou gráfico, ou seja, eu vou resumir esses dados. E no final eu vou fazer o quê? A análise e interpretação daquilo que eu coletei. Será que vocês conseguem? Olhando assim? Ah, professora, pelo que você me disse, eu posso falar que a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e até a quinta fase, nós estamos trabalhando aonde? Com a estatística inferencial. É ela que está fazendo o quê? O primeiro trabalho.
Chegando na nossa sexta fase, a estatística inferencial vai pegar todos esses dados e vai falar assim, não, deixa eu analisar e ver se essa pesquisa está ok. E aí um outro detalhe que eu vou te falar, não existe hierarquia entre estatística descritiva e estatística inferencial. Isso já foi questão de prova. Elas são o quê? Complementares. A estatística inferencial não consegue analisar e interpretar os dados se a estatística descritiva não fez a parte dela. Ela vai analisar e interpretar o quê? Se a parte inicial não foi realizada. Tá? Então, estatística descritiva e estatística inferencial são complementares. Não existe hierarquia entre uma e outra. Perfeito, professor. Então, você já definiu aqui os nossos passos, as nossas fases. Tem aí como definir cada uma dessas fases? Tem sim. Já deixei para você. Vem cá. Como eu mencionei para vocês, a primeira fase é o quê? Definição do problema. Né? Definir o problema a ser estudado. Seja uma eficácia de uma vacina, seja a questão, por exemplo, né, da falta de saneamento básico em uma determinada região. E analisar o quê? Outros estudos realizados o quê? Sobre o tema. O planejamento nada mais é que elaborar como que eu vou fazer o quê? O levantamento dos dados. Identificando o quê? As variáveis da pesquisa. Determinar como a recolha dos dados pode solucionar um determinado problema. E aí já entra aqui, ó, um outro detalhe. Variáveis da pesquisa. Quando a gente, é um teminha mais na frente, a gente fala variáveis da pesquisa, é quando a gente vai trabalhar com variáveis que são qualitativas ou quantitativas, que foi o que eu coloquei aqui atrás, ó. Que eu falei, ó, tomar cuidado com duas palavrinhas aqui, ó, quantificação e qualificação. Nada mais é que variáveis, né? Nada mais é do que variáveis aleatórias que nós vamos trabalhar um pouquinho mais para frente. Terceiro passo, esse aqui você vai colocar no seu coração, coleta de dados. Este passo é considerado como operacional, pois envolve a coleta das informações e o registro o quê? Sistemáticos dos dados o quê? Primários. Eu não dei o exemplo do IBGE, da pessoa que vai lá e toca na sua porta? É operacional, ela está indo até o local para recolher esses dados. Informações obtidas pelo próprio quê? Pesquisador, quando os dados são primários. Quando os dados são secundários, o que isso quer dizer, professora? Que são dados provenientes de outras fontes ou outras pesquisas, que às vezes você vai estar usando para complementar o seu trabalho. A coleta de dados ela pode ocorrer de duas maneiras diferentes, de forma direta ou indireta. A coleta direta ela é gerada a partir de uma fonte direta de pesquisa, como o caso do censo. Entrevistas que são realizadas juntos aos indivíduos. A gente vai trabalhar o censo ainda. Já a coleta indireta, ela é realizada o quê? Por dados de outras pesquisas, pesquisas secundárias. Você pode ter na determinada área ali do problema que você definiu. Reunir dados após o planejamento do trabalho pretendido, bem como a definição da periodicidade da coleta, né? Se ela vai ser uma coleta contínua, periódica, ocasional ou indireta. Não precisa saber a definição de cada uma disso aqui não, tá? Só preciso que vocês entendam que quando a gente vai coletar um determinado dado, a gente tem que definir o quê? Qual que é o período desse dado, de quanto em quanto tempo, se vai ser semanal, se vai ser diário, mensal, anual. Eu só preciso que você saiba disso para a sua prova. Apuração. Nessa etapa, o pesquisador realiza a tabulação dos dados brutos. A tabulação tem a ver com tabela. Eu posso estar tabelando, colocando o quê? Em um determinado gráfico. Ou seja, conta e organiza os dados coletados. Organização e contagem de dados. Dados brutos, pessoal, são dados desorganizados. Por isso, ele vai fazer a tabulação dos dados brutos, ou seja, que estão desorganizados, ele vai contar e organizar esses dados. Só isso, ele vai fazer uma organização para quê? Para que eu possa fazer a minha apresentação, que é a quinta fase. Montagem de suportes que demonstrem o resultado da coleta dos dados, gráficos e tabelas, ou
pode aparecer também na prova, né? A palavrinha apresentação tabular. Os dados são organizados em linhas e colunas de forma o quê? Ordenada. E sexto e último passo, análise e interpretação dos dados, ou seja, um exame detalhado, uma interpretação dos dados e resultados obtidos. E aqui é o sexto passo que vai falar assim, não, esse trabalho tá ok, podemos prosseguir com ele. Ou ele vai falar o quê? Esse trabalho não está muito bom, não. Vamos ampliar, vamos fazer novos estudos, executar novos estudos para que a gente possa ter uma tomada de decisão o quê? Eficiente. Então, olhando agora aqui para a professora, para a gente poder finalizar a nossa aula. Eu sei que o primeiro contato com a estatística, para quem já está louco, desesperado, achando que é simplesmente fórmula, decorar fórmula e fazer conta, não. A parte da estatística e essa parte inicial, que inclusive está no seu edital, é uma parte um pouco mais teórica, né? Então, a gente vai trabalhar com um pouquinho mais de teoria. Eu vou com calma, como eu mencionei, a sua banca é uma banca que, vez ou outra, aparece questões teóricas, e quando aparece a questão teórica, é envolvendo o tema todo da teoria numa mesma questão. Até pedindo para você correlacionar colunas, né? Tudo dentro dessa parte da estatística. Pessoal, eu vou ficar por aqui, vou finalizar a nossa aula e até a nossa próxima aula.